A pouco mais de 70 quilômetros da famosa ilha de Bali, na Indonésia, está o Monte Rinjani, um vulcão ativo com mais de 3.700 metros de altitude e um formato que lembra uma grande caldeira. Dentro dessa cratera, há um lago de água azul turquesa com 200 metros de profundidade e 6 quilômetros de extensão. E no meio dele, surge um cone vulcânico secundário chamado de Barujari. Barujari entrou em erupção pela última vez em 2016. O solo arenoso e escuro forma algumas trilhas por onde passam milhares de turistas todos os anos. O objetivo é assistir ao espetáculo do nascer do sol, admirando as ilhas paradisíacas da região e o cone Barujari, fumegando no centro. Foi esse lugar impressionante que uma jovem brasileira escolheu como destino turístico. No final de fevereiro, a Juliana foi longe atrás da paixão pela aventura. Partiu para a Ásia, num mochilão pelas Filipinas, pelo Vietnã, pela Tailândia, até chegar à Indonésia. Viajou sozinha, fazendo amizades pelo caminho. Com um grupo de 5 turistas e um guia que ela foi conhecer o Monte Rinjani. Tudo começou na última sexta-feira, 20 de junho, para uma trilha que leva 2 ou mais dias para ser seguida. Já no primeiro dia, a neblina tomava conta da paisagem, disse uma turista italiana que estava com Juliana Marins. Foi muito difícil. Subimos uns 1.500 metros, mas chegamos ao acampamento. Ficamos felizes por termos chegado, mas não ficamos muito felizes com a vista. No dia seguinte, a trilha foi retomada antes mesmo de o sol nascer. Alguns homens foram na frente e Juliana foi ficando para trás com um guia. Ainda não está claro exatamente o que aconteceu depois disso. Mariana, irmã de Juliana, diz que ela foi deixada sozinha. Juliana ficou muito cansada, pediu para parar um pouco, falou, eu preciso descansar só um pouco. Ele falou, tá bom, senta aí. Eles seguiram em frente, o guia não ficou com ela, o guia seguiu com o grupo. As informações que a gente tem também do parque é que Juliana entrou em desespero porque ela não sabia para onde ir, não sabia o que fazer. Quando o guia voltou, porque percebeu que ela estava demorando muito, ele chegou e viu que ela tinha caído lá embaixo. A jovem despencou de uma altura de cerca de 200 metros. O alerta sobre o acidente só foi enviado 5 horas depois. Com drone, outro grupo de turistas registrou a brasileira se mexendo numa fresta de pedra. No meio daquele paredão cinza, ela vestia calça jeans, camiseta e luvas. A partir daí, a família se viu em desespero, acompanhando de longe a demora para salvá-la e recebendo informações desencontradas sobre o resgate. Ao longo dos dias, Juliana era avistada cada vez mais para baixo no terreno íngreme. Na segunda-feira, ela foi vista mais uma vez, mas estava imóvel, 400 metros abaixo. E na terça-feira, veio a triste confirmação da sua morte. O corpo foi então encontrado a 600 metros de distância. Para a gente comparar, a Torre Eiffel tem 312 metros de altura. O edifício Empire State tem 384 metros, ou seja, é muita coisa, foi uma queda muito grande. A família da Juliana criticou a demora da equipe de resgate e disse que a jovem, abre aspas, sofreu uma grande negligência, fecha aspas. Essa publicação também foi feita nas redes sociais. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é a tragédia no Monte Rinjani. O que pode ter acontecido com a brasileira Juliana Marins, que erros foram cometidos e poderiam ter sido evitados. E o que é preciso saber na hora de decidir fazer turismo de aventura. Neste episódio, eu converso com Carlos Santalena, escalador e guia de montanha da Grade 6 Expedições. E Silvio Neto, montanhista, instrutor e consultor de ambientes verticais e presidente da Associação Brasileira de Guias de Montanha. Ele foi o primeiro brasileiro a chegar ao topo do Everest 4 vezes. Quinta-feira, 26 de junho. Carlos, você esteve no Monte Rinjani em 2015 para a gravação do quadro Planeta Extremo do Fantástico. Eu quero te pedir para nos levar para lá, para nos levar para essa subida. Bom, o Monte Rinjani a gente primeiramente pousa em Bali, né, que é uma ilha muito famosa turisticamente, né, uma ilha hindu, é uma das poucas ilhas ali com a cultura hindu.
E ali a gente já tem, evidentemente, um choque cultural, uma quebra de barreiras, né, culturais, e em torno, né, dessa religiosidade toda, dessa política totalmente diferente, né, tudo que envolve estar na Indonésia, né, um ambiente extremamente quente, úmido, né, próximo da zona tropical, onde já ao desembarcar a gente sente um calor que vem dos pés, né, que sai da terra, assim, então é uma sensação muito diferente, até para nós brasileiros aqui, é algo ainda impactante, né, tamanha umidade da região, né, do planeta que a gente está falando, que é aquela zona, né. E Lombok já é uma estrutura totalmente diferente, né, a religião predominante é muçulmana, né, porém o mar, né, e as belezas naturais continuam muito intactas, né, até mais que Bali e as grandes cidades, né? Então ali é muito procurado por turistas por essa questão. Ali a gente ficou 2 noites analisando o clima, né? Como eu comentei, chove muito, né? Diariamente a gente tem chuva, clima extremamente úmido. Pelas manhãs a gente tem algumas brechas assim de sol, né? De momentos limpos, né? Mas usualmente um clima muito quente, um clima muito úmido. Então a gente acabou esperando ali para tomar a decisão de ir ao Rinjani pelas situações que poderiam ter ali, né? Que poderiam talvez impossibilitar a subida, né? É preciso ter certeza de que as condições são favoráveis. Por isso, vamos sobrevoar o vulcão. Do alto, podemos avaliar as dificuldades e perigos que teremos durante a escalada. O único caminho é por uma trilha íngreme, com florestas preservadas. São 2 dias de subida até o acampamento base. A noite é assustadora. Impossível dormir com tantos raios e trovões. A neblina é o último obstáculo. A margem oposta está encoberta e nadamos sem direção, mas realizados com tudo que acabamos de vivenciar. E aí depois de uns 2 dias a gente entrou, né, dentro da reserva, que eles chamam lá, dentro dessa reserva natural, né? A trilha começa num ambiente meio florestal, numa altitude ainda um pouco mais baixa, né? Porém, uma trilha bem marcada, com alguns pontos assim mais fechados, mas nada, por exemplo, de grandes exposições, né? Ainda atravessando a floresta e chega a um pequeno platô, um pequeno descampado, né? Já em uma colina com um pouco mais de altitude, se não me engano, tinha 2.000 e poucos metros de altitude já, que seria esse base camp prévio, né? Quanto tempo você demora da base onde você estava até esse platô? Acho que nós demoramos em torno de umas 6 horas e meia, mais ou menos, de caminhada, né? Em torno disso. E aí chega, se monta acampamento, né? A Indonésia é um lugar mais precário, né? Um país também de terceiro mundo, então não tem, evidentemente, uma superestrutura de acampamento oferecida, né? São barracas mais realmente só para aquela expedição, né? Um pouco de comida, porque o Rinjani, tecnicamente, ela não é uma expedição tão complexa assim, nem uma montanha tão complexa assim, porque você se faz ali em 2, 3 dias, né? O Cleiton Conservani, que é repórter do Planeta Extremo da TV Globo, contou sobre a experiência dele no Rinjani. A subida para o Monte Rinjani, ou aquela região ali onde nós visitamos, tem 3 ou 4 trilhas até o Rinjani. Nós usamos uma trilha que inicialmente era uma floresta bem fechada, uma floresta bem úmida, e aos poucos a vegetação vai desaparecendo e você entra nessa parte vulcânica. Quando nós fomos, nós enfrentamos tempestades sim, constantes, quase o dia inteiro chovia, não ventava muito forte, eram poucos momentos de visibilidade antes de iniciarmos a nossa expedição. Então, ali, sim, a condição meteorológica é muito difícil, é muito complicada, e nós tivemos que atravessar a nado esse lago para explorar esse pequeno vulcão que fica dentro do maciço, né, do Rinjani,
E o terreno é muito parecido com o que a Juliana, o que ela enfrentou. É aquela areia vulcânica, é uma areia muito fofa, com muitas pedras soltas, é um terreno extremamente difícil. É um ambiente vulcânico, então essa rocha mais porosa, né, é uma rocha muito escorregadia, né, você acaba, na verdade, patinando sobre ela, porque ela vai, à medida que você vai subindo, você perde um passo para trás, né, é uma rocha leve, uma rocha onde você perde o caminhar, né, ou seja, existe evidentemente uma dificuldade de terreno, né, existem poucos momentos, que eu diria poucos momentos expostos, né, a grandes abismos, mas existe pequenas arestas, né, onde você tem que caminhar mais delicadamente. Uma pessoa com pouca experiência, ela consegue fazer essa subida com alguma tranquilidade ou é bastante difícil para ela? Porque você está acostumado, né? Você conhece a região. Sim, uma pessoa inexperiente é possível fazer o Rinjane, né? Como eu comentei, recebendo todas as informações e preparações preliminares, né? Uma lista de equipamento correta e um manejo operacional correto, né? Então, ela não Certo. é uma montanha para pessoas técnicas ou para alpinistas, né? Ou uma montanha que envolva uma grande complexidade, né? Eu fiz essa mesma trilha da Juliana em 2017, estava sozinha também e aconteceu uma coisa muito parecida. A trilha demora 3 dias, mais ou menos. No primeiro dia é muita subida, são 1.500 metros de altitude. Começa mais tranquilo, vai ficando mais difícil até o acampamento base. E lá é muito frio, muito vento, é até difícil de dormir. A gente acorda às 2 horas da manhã para fazer esse trecho final até o topo do vulcão. E esse é o pior trecho. É uma passagem muito pequena, com desfiladeiro dos 2 lados. E a areia, essa areia com pedra, vai escorregando. E além do frio e do vento, fica difícil enxergar. Eu quero entrar agora no caso da Juliana Marins. Da sua experiência, tanto no Rinjane quanto em outras escaladas, e com as informações que a gente dispõe até agora, o que na sua avaliação pode ter acontecido? Eu não sei, é difícil a gente opinar, né? Vamos dizer, ou chegar numa conclusão, né? Não gostaria aqui de concluir nada, talvez uma suposição, né? Isso, a gente está falando por hipótese aqui. Quando eu escutei, né, sobre o assunto, né, o que me veio à cabeça ao ser abandonada ali naquele momento, ficar sozinha, né, e sendo inexperiente, né, ela provavelmente também se desesperou com o tempo de exposição ali, ficou preocupada, será que esse grupo está chegando ou não, será que me deixaram, né, enfim, pode passar um monte de coisas na cabeça e tomou a decisão talvez de começar a procurar um caminho ou descer e optou pelo caminho errado, né, nisso provavelmente caiu, né, teve uma queda, dessa queda não conseguiu se recuperar. No sábado, horas depois da queda, Juliana foi localizada viva por um drone. Ela estava na fresta de uma pedra, se mexendo. Os bombeiros conseguiram localizá-la novamente usando um drone de visualização térmica, mas ela não se movia. A jovem morava em Niterói e fazia um mochilão pela Ásia. Estava acompanhada por 5 turistas e 2 guias locais quando começou a subir a trilha do vulcão Rinjane. O local onde Juliana caiu fica numa área extremamente íngreme. A visão é de um precipício, um paredão de grandes pedras com areia e sedimentos rochosos. O topo do Monte Rinjane tem 3.726 metros de altitude. A queda foi a cerca de 3.000 metros. E ali, é difícil dizer, mas durante a noite, evidentemente, a temperatura cai, sem a vestimenta adequada, né, que pelos vídeos a gente conseguiu observar, né? Não sei se ela acabou deixando a mochila em cima, né? Ou se não levou, ou se na queda perdeu, né? Certamente começou a desenvolver alguma hipotermia, na própria queda ela poderia ter uma hemorragia interna, né? É difícil ainda afirmar, né? No sábado, Juliana estava a 300 metros penhasco abaixo. Depois, ela continuou deslizando pela montanha. As equipes de buscas encontraram a brasileira hoje a 600 metros da trilha.
Segundo o governo da Indonésia, 7 socorristas se aproximaram do ponto onde ela estava, mas tiveram que montar acampamento na pedra pela falta de visibilidade. Pelo relato que nós tivemos de pessoas que estavam lá e também de familiares da própria Juliana, que falaram com pessoas que estavam no mesmo grupo, Juliana se cansou e ficou para trás descansando. O próprio guia diz isso. E o guia foi adiante, continuou subindo. Numa situação como essa, de uma pessoa que nunca tinha ido ao Rinjani, deixar uma pessoa para trás é uma atitude de alto risco, certo? Com certeza, né? Nesse caso, o grupo inteiro deveria ter descido com o guia, né? Geralmente a gente trabalha numa proporção de um guia para cada 2 clientes. Em montanhas, vamos dizer, menos complexas, 1 para 3, né? E no caso do Rinjani também, que seria uma montanha, um trek, né? Vamos dizer, de média altitude, a gente poderia até considerar um guia para cada 4, que na minha opinião já seria demais, né? Esse guia estava com 5 pessoas, então que já é uma proporção guia-cliente demasiada, né? E aí a atitude, evidentemente, ali de deixar um para trás em detrimento de outros 4 chegarem ao cume, né? Não é uma atitude coerente com um grupo também de 5 que ele acabou escolhendo, né? Você enxergou, olhando a distância e com as informações que nós temos agora, de que houve uma atitude negligente em relação a ela? Afirmar uma negligência, eu não posso afirmar, né? O que eu posso ver e observar pelos fatos, né? Que tiveram alguns momentos que poderiam ter sido diferentes, né? Ou evitados, como esse que eu comentei, né? Se o procedimento de segurança de um trekking, de uma guiada, né, responsável tivesse sido aplicado, isso não teria acontecido. Foi como eu comentei, talvez o guia tivesse já descido para o grupo inteiro nesse momento, eu tivesse continuado um pouquinho mais com todo mundo e retornado com todo mundo, que é a premissa, né? Faltaram algumas coisas também, pelo que eu percebi, por exemplo, um GPS, né, para marcar a localização exata onde estava, para acionar um SOS mais rápido, né, e de forma intensa e segura, né? Que a forma de se comunicar nesse momento de resgate também é muito importante, né? Tem que chegar nos órgãos precisos e de forma precisa, né? Não é uma simples comunicação. Mas abandonar ali é uma situação que, para mim, me marcou muito, né? Porque, pessoalmente, eu não consigo, como guia de montanha, né, abandonar uma pessoa, né? Ou simplesmente deixar, né? Sem entregar o suporte 100% que eu posso enquanto eu estiver ali do lado, né? Isso independente de ser um grupo meu ou não, né? Então isso me impressionou, porque depois outros turistas até filmaram ela ainda viva, né? E os outros guias, né? E a comunidade que estava ali escalando, ninguém se mobilizou. Será que ninguém parou para pensar que precisaria de ajuda, né? O parque continuou aberto, né? Tudo continuou funcionando com ela ali. Exato. Então, assim, eu acredito que poderia ter sido um pouco mais veloz, né? Carlos, muito obrigada por você compartilhar a sua experiência no Rinjani com a gente. Obrigado, Natúzia. Tchau, então. Uma boa tarde para vocês. Eu que agradeço a oportunidade. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o Silvio Neto. Silvio, eu conversava com Carlos, que tem experiência na subida do Rinjani, e pedia para ele uma avaliação sobre os sinais de uma possível negligência, ou uma sequência de negligência ali no resgate, na subida de Juliana e também no resgate. Eu queria te ouvir sobre isso. Em relação à negligência, eu acho que é prematuro falar de negligência, porque as informações que nos chegam, elas nunca são muito precisas. A gente até já recebeu informação, durante toda a trajetória desse ocorrido, a gente recebeu informação, por exemplo, que ela tinha recebido agasalho e comida, e depois foi desmentido. O que era uma mentira do governo, né? Era uma mentira do próprio governo. Essas informações, elas ficam desconexas, então a gente não tem exatamente certeza de alguns fatos. Por exemplo, ninguém viu ela cair, a gente não sabe como ela caiu. Foi uma rajada de vento, ela resvalou.
esses detalhes a gente não consegue ter precisão. Dá para a gente conjecturar, dá para a gente criar possibilidades que a gente atrele a alguma negligência, seja ela da situação de resgate, né, que eu acho que é a que me parece que teve mais complicações. É claro, porque a gente está falando de um ambiente com relevo muito complicado, com um clima muito hostil. Então, isso, de fato, dificulta uma situação de resgate em ambiente de montanha. Mas todo o tempo que levou, me parece que foi um tempo... Me parece não, foi um tempo a mais, né? Se a Juliana chegou a óbito por falta de resgate, certamente porque houve um tempo... Passou um tempo a mais do que o que deveria ser, né? O que deveria ter ocorrido. O Cleiton Conservani explicou o que, pela vivência que ele tem, pode ter acontecido com a Juliana. No meu conhecimento daquela região, nós passamos bastante frio, mesmo com sacos de dormir bons, a gente passou frio. Eu acho que a Juliana não suportou a primeira noite, porque a temperatura despenca para... Eu vi agora, ali onde ela estava a 3.000 metros, toda noite a temperatura era de 3 graus negativos, 4 graus negativos, 2 graus negativos. E eu acho que na primeira noite ela já não suportou, porque ela estava sem agasalhos, ela não tinha comida, ela não tinha água, ela não estava tão machucada, porque você via ela sentada, a imagem mostra isso, mas ela morreu de frio. Num dado momento, surgiu essa informação, depois comprovada falsa, de que Juliana havia recebido comida e algum cuidado enquanto havia deslizado pouco mais de 200 metros. Havia essa possibilidade, pelas imagens que a gente viu, levando em conta a sua experiência, havia possibilidade de ter garantido ali um mínimo necessário para dar a ela alguma sobrevida, ou água, um cobertor térmico? A princípio, a informação que a gente ficou sabendo pela imprensa e tudo mais era que ela estava mais ou menos uns 300 metros, já havia caído mais ou menos uns 300 metros e posteriormente caiu mais 200 metros, quase chegando a 600 metros de distância do ponto onde ela resvalou, onde ela caiu, né? É uma distância grande, mesmo que seja somente essa distância inicial de 250, onde captaram as primeiras imagens dela ali através de drone, ela ainda estava com vida. Para uma pessoa levar alimento ou abrigo até ela pessoalmente, chegar até ela, é possível? Sim, é possível. Mas é improvável que você tenha todo esse material, uma quantidade, uma metragem de corda suficiente para chegar até ela, até porque acho que se tivessem chegado até ela, teriam de alguma forma tentado resgatá-la, tentado trazê-la junto para cima. Não era uma queda livre, onde você coloca uma corda para baixo com um peso e essa corda vai descendo. Era um ambiente de declive, era um desfiladeiro, vamos dizer assim. Então, se a gente colocasse alguma coisa numa ponta de corda e fosse colocando essa corda para baixo, em algum momento isso poderia parar em uma pedra, ou poderia até proporcionar que outras pedras caíssem em cima dela, que estava abaixo. Uhum. Então, é uma situação delicada e improvável que fosse possível de colocar material, mantimento para ela assim, dessa forma, através simplesmente de uma corda. Seria necessário que uma pessoa descesse por essa corda e chegasse até ela. E a outra possibilidade que a gente pensou foi a questão por meio aéreo, né, o helicóptero, mas o helicóptero, pelo que eu vi de informações, ele não tinha condição, não tinha teto para voar, não tinha condições de voar naquele ambiente, e poderia também ser por drone. Hoje em dia se usa drone para quase tudo, até mesmo para fazer uma entrega, para poder levar alguma coisa. Exato. Talvez fosse possível. O fato de um socorrista ter chegado até ela aumenta a frustração, né? Por que não foi possível antes? Certamente, para você chegar a 600 metros de distância, você tem que ter 600 metros, no mínimo 600 metros de corda. E é muito complicado que você, num ambiente somente de trilha, você tenha montanhistas na redondeza com cordas.
Então, e ainda assim teria que se juntar muitas cordas, porque a gente normalmente, quem escala ou usa cordas para alguma atividade de montanha, são cordas que chegam a 60, 70 metros. Então, para chegar a 600 metros, ia ter que juntar quase 10 cordas, emendar uma corda na outra. Então, para esse profissional, esse resgatista que chegou até ela, que aguardou esse tempo todo, certamente ele teve acesso a um equipamento que permitisse a ele fazer com segurança esse approach até ela. Então, acho que anteriormente, ou esse montanhista, esse resgatista não estava por lá, faltava, vamos dizer, o material humano capacitado, ou mesmo se ele estivesse por lá, ele não tinha o equipamento adequado para atuar nesse resgate. Então, para a gente terminar a nossa conversa, eu quero te pedir para que você nos explique o que é preciso levar em conta na hora de decidir fazer turismo de aventura, porque, veja, infelizmente, a gente viu se multiplicar nas redes sociais uma ideia de que Juliana morreu por culpa dela. Mas Juliana foi deixada para trás pelo guia, foi deixada sozinha numa região que era uma região em que ela não conhecia. Depois houve uma demora no resgate, que a gente não sabe exatamente por quais razões, se houve de fato negligência ou não. Se há uma relação comercial, já significa algo. Então, já há uma responsabilização sobre quem vendeu a proposta, quem vendeu a atividade para o cliente que comprou a ideia, comprou o pacote, comprou a atividade. A gente sempre diz, é como uma moeda, são duas caras, o guia e o cliente. O guia, um guia profissional, um guia, ele precisa estar amparado numa tríade que a gente chama que é experiência, qualificação e uma formação continuada. E esse guia capacitado, ele precisa fornecer diversas informações ao seu cliente. Ao mesmo tempo que o cliente, ele também precisa perguntar, ele precisa se informar, não somente a respeito da qualificação dessa formação desse guia, para saber se ele é um guia realmente com experiência e capacitado, mas precisa de algumas informações que a gente chama que são básicas para uma atividade na natureza. Primeiro, onde você vai fazer essa atividade? É uma área privada? É uma unidade de conservação? A distância desse percurso que você vai fazer. A duração é relativa, porque a duração para uma pessoa pode ser diferente para outra, tanto que a gente tem essa atividade que ela estava fazendo, é uma atividade que se pode fazer em 1, 2, 3 dias. Existem pacotes diferenciados para essa mesma atividade, tá? Então, distância, duração, saber o local, saber o desnível. Por que o desnível? Porque uma coisa é você caminhar num ambiente plano, e 1 quilômetro no ambiente plano é diferente de 1 quilômetro no ambiente de 90 graus. Quanto tempo você vai demorar e quanto esforço físico e quantos obstáculos técnicos existem quando a gente tem muito mais desnível numa atividade do que numa atividade que não tenha. Então, desnível, duração, distância, o que levar, o que usar, calçado fechado, anorak para proteger em caso de chuva, agasalho para proteger em caso de mudança climática para questão de frio. A atividade na natureza, ninguém procura atividade na natureza porque quer se matar, porque quer se colocar em situações de risco. A gente procura porque quer desfrutar do ambiente da natureza, porque quer se desafiar muitas vezes também, mas quando a gente procura um profissional para te levar numa situação como essa, você está ali confiando numa pessoa para que ela te proporcione essa atividade de forma segura. E a gente pode fazer atividades de montanhismo, trekking, hiking, escalada, com segurança. É possível fazer com segurança. Eu quero mais uma vez citar algo que o nosso colega Cleiton Conservani falou sobre o papel do guia. Não sou guia, mas tenho bastante experiência nas montanhas, e é exatamente assim. Quando eu levo amigos, até para fazer uma trilha simples ali na Pedra Bonita, por exemplo, que é uma trilha simples, uma trilha de meia hora com uma vista linda, ninguém fica para trás. É inadmissível ela ter ficado para trás, tipo, eu vou ali e depois eu volto. Não, vocês seguem e vocês são mais fortes, eu fecho a trilha aqui
com o cliente que está demonstrando sinais de cansaço. Então, primeiro, isso é um absurdo. Ainda mais num lugar que você caminha numa aresta que você tem abismo, quase que para os dois lados, né? Você tem que dar mais segurança, né? Oferecer um serviço de qualidade. E o guia, ele tem responsabilidade sobre isso. Quando ele, lá no primeiro contato, quando ele faz uma anamnese, pergunta para a pessoa a experiência dela, pede para ela preencher uma ficha de saúde, onde ela possa colocar ali se ela usa medicação com frequência, se ela tem alguma questão cardíaca, alguma questão de pressão. Então, isso tudo faz com que o trabalho do guia seja cada vez mais, fique mais redondo e ele consiga mitigar qualquer risco de uma forma correta, de uma forma cada vez mais deixando o cliente, deixando a pessoa a qual ele está levando para a atividade de uma forma segura. Então, esse é o papel do guia. Os guias precisam cada vez estar mais qualificados para esse tipo de atividade. E a nossa legislação não cobre isso. Então, não tem como, se não tem mais legislação para isso, se a nossa profissão não é regulamentada, não tem fiscalização. Então, e hoje em dia, com redes sociais, a pessoa olha uma bonita foto e fala, toma, pronto, quero fazer essa aí, eu quero essa foto daí. E ao invés de se preocupar com buscar informações sobre o profissional, o guia que vai levá-lo, essas informações todas que eu falei que são importantes você ter conhecimento prévio, não, ela se preocupa com a foto e fala, não, esse guia me disse que eu vou conseguir chegar nesse ponto, vou conseguir tirar essa minha foto, então vamos. Se ele está dizendo que eu posso, vamos lá. Só que muitas vezes esse pseudo-guia, ele quer comercializar, ele quer ganhar dinheiro. Então, é uma questão muito delicada. O guiamento em montanha hoje em dia aqui no Brasil é um ponto muito delicado. É um ponto muito importante esse alerta que você faz sobre regulamentação, né, sobre legislação que precisa dar mais amparo para esse tipo de atividade aqui no Brasil. Silvio, muito obrigada por você ter topado conversar com a gente. Eu que agradeço aí, espero que tenha ajudado vocês e estou aqui à disposição sempre. E antes de me despedir, vou te fazer um convite. Compartilhar o assunto com quem você quiser. Você ouve o assunto no Spotify? Então compartilha por lá. Assim o nosso conteúdo chega a cada vez mais ouvintes. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski e Carlos Catelan. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.